Olá, tudo bem? Para essa questão aqui, eu fiz um pequeno desenho de como o enunciado nos mostra. Aqui a gente tem a bobina e aqui a gente tem esse anel metálico levitando. E a questão pergunta, como que esse anel levita? E a gente sabe o quê? Aqui a gente tem uma fonte de corrente alternada, eu representei assim, mas a representação oficial é uma bolinha com um tiozinho dentro, tá? Então, o que significa uma corrente alternada? Significa que uma hora ela vai vir para cima e uma hora ela vai vir para baixo. Tudo bem? Uma hora ela vai estar no sentido horário, numa hora ele vai estar no sentido anti-horário. Ela fica tipo assim, ó. Vai e volta, vai e volta, vai e volta. Entendeu? Então, você lembra como que acontece o campo magnético quando a gente tem essa corrente? Por exemplo, vamos considerar uma corrente que faz esse trajeto aqui, ó. Sobe e vem para cá. Daí, o meu dedão vem para cá, né, para a esquerda, pela regra da mão direita, e ele faz assim, ó, entra aqui e sai lá. Entra aqui e sai lá. Então, aqui eu tenho um campo magnético saindo e aqui eu tenho um campo magnético entrando. Mas, se a minha corrente fizer esse caminho aqui e apontar para cá, né, vamos supor que ela alternou, então ela está apontando para cá, agora ela entra aqui e sai aqui dentro. Entra aqui e sai aqui dentro, tudo bem? Então, veja que o polo magnético daqui vai estar alternando, porque uma hora aqui vai sair, aqui vai entrar, e uma hora aqui vai sair e aqui vai entrar, entende? Então, veja que uma hora aqui em cima vai ser polo norte e uma hora aqui em cima vai ser polo sul. Entende? Então, a gente tem que ter bem claro que toda vez que você tem uma corrente alternada percorrendo uma bobina, percorrendo um fio, percorrendo uma espira, seja lá o que for, essa corrente alternada, ó, corrente alternada gera variação magnética. Eu vou escrever como ΔB, mas nada mais é do que fluxo magnético, tudo bem? E esse fluxo magnético, obviamente, vai gerar uma interação aqui em cima nessa bobina, tudo bem? Lembra da lei de Lenz? Quando a gente tem essa variação aqui, e daí a gente tem um polo que faz com que o movimento seja oposto. Então, ó, primeira coisa, quando a gente tem variação do fluxo magnético, a gente tem o quê? Tem corrente induzida. Lembra quando o fluxo está variando, seja na área que recebe essas linhas de campo magnético, seja no valor da corrente, seja no sentido, seja lá no que for, a gente tem variação do fluxo magnético com indução de corrente elétrica. Se você induz corrente elétrica, você, obviamente, vai induzir uma força eletromotriz, tudo bem? Então, nós temos uma corrente elétrica induzida aqui. Essa corrente elétrica induzida vai gerar campo magnético. E esse campo magnético vai ter que obedecer à lei de Lenz, certo? Lei de Lenz é aquela lei da oposição, que sempre tem que estar contrário. Pela gravidade, né, pelo que a gente conhece de mais normal, essa espira, esse anel metálico, tende a fazer o quê? Tende a vir aqui para baixo. Então, se ele está vindo aqui para baixo, por exemplo, vamos começar supondo que aqui eu tenho um campo norte, tudo bem? Se eu tenho um campo norte aqui e essa espira está vindo para baixo, eu não quero que ela venha para baixo, eu quero que ela fique onde ela está. A lei de Lenz, ela sempre diz o seguinte, eu quero que esse corpo aqui, ele fique no estado em que ele estava inicialmente, eu não quero que ele faça absolutamente nada, quero que ele fique em equilíbrio, onde ele estava, sem se mexer. Então, se aqui eu tenho polo norte, ela tá descendo, mas eu não quero que ela desça, eu quero que ela suba para que ela não desça. Entendeu? Ficou um pouco confuso assim, mas se a tendência dela é descer, eu quero gerar uma força para cima para fazer com que ela não desça, certo? Então, se aqui eu tenho um polo norte e eu quero que ela se oponha a essa bobina, então aqui eu gero um polo norte também, tá? A partir do momento em que eu gero um polo norte aqui, existe uma força levando isso aqui para cima. Tá? Então, a partir do momento que essa força supera a questão ali da gravidade também, e que esse anel aqui começa a querer ir para cima, lei de Lenz fala, pera lá, eu não quero que isso aqui vá para cima também, eu quero que ele fique exatamente onde ele está. Se eu não quero que ele vá para cima, eu faço o quê? Eu crio um campo elétrico,
um campo magnético que faça atrair esse anel para que ele volte para onde ele estava. Então, eu crio um campo sul aqui, entende? Então, ó, é essa alternância de corrente elétrica. Essa alternância vai gerar essa mudança de norte para sul, e essa mudança de norte para sul vai interagir aqui com a espira, de modo que esses campos alternados gerem continuamente forças opostas, né? Uma hora a força está para cima, uma hora a força está para baixo, e com essas forças opostas, a gente pode entender que num plano geral, isso acaba sendo nulo, porque se eu tenho essa mudança aqui é muito rápida, tá? Tu considera essa mudança de corrente como sendo ela bem rápida. Então, se uma hora eu tenho para cima, com os polos iguais, né? Tipo, incitando a repulsão aqui entre os anéis. E uma hora eu tenho os polos opostos, induzindo uma atração entre esses anéis. Então, uma hora eu tô puxando e uma hora eu tô afastando. Isso faz com que o anel fique assim, ó, levitando. Tudo bem? Então, essa é a principal causa. Vamos ver ali nas alternativas. O fato de a bobina percorrida por uma corrente elétrica alternada gerar uma polarização elétrica variável em função do tempo no núcleo metálico, que induz uma carga elétrica no anel metálico. Primeiro, que não induz uma carga elétrica, induz um movimento ordenado de cargas elétricas. Isso se chama corrente elétrica, tá? Induzir uma carga elétrica é tipo o processo de eletrização que a gente aprende na eletrostática, com indução, tá? Polarização elétrica variável acontece, mas isso não vai interferir em nada, porque você tem que entender que na elétrica, basicamente, não acontece nada aqui de força, tá? Na B, um campo elétrico constante, esse campo elétrico vai ser constante? De certa forma vai, porque o movimento das cargas aqui sempre vai ser uma carga se movendo, que é o elétron, né? O elétron, ele gera um campo elétrico aqui de atração, então o campo elétrico acaba sendo sempre assim. Mas, se eu tenho um campo elétrico sempre de atração, né, já que é o elétron, então é como se eu sempre estivesse atraindo essa espira? Não rola. Esse campo elétrico aí não justifica nem um pouco o fato de esse anel aqui estar levitando, tá bom? C. Uma polarização magnética constante em função do tempo no núcleo metálico, que induz um polo magnético no anel metálico. Essa polarização magnética aqui é constante? Não, né? Uma hora ela está no polo norte, uma hora ela está no polo sul. Como é que vai ser constante se esses polos magnéticos estão alterando a todo momento? Conforme essa corrente altera o sentido de percurso dela, altera o polo com que tá sendo aqui em cima, no caso, né, que é em cima que interessa pra gente aqui com a espira, altera o polo que essa espira aqui vai apresentar. Então, não é constante, essa polarização é bem variável. A D, um campo magnético variável? Sim, um campo magnético variável, por quê? Aqui a corrente elétrica está mudando de sinal não, né, de percurso, e essa mudança de percurso vai gerar mudança dos polos elétricos. Um campo magnético variável em função do tempo, isso aí é variação do fluxo magnético, né? Variação do campo por tempo. No núcleo metálico, que induz uma corrente elétrica no anel metálico. Verdade, porque aqui está no norte, para cima vai induzir o polo norte. Aqui está no polo sul, puxando para baixo, vai induzir um polo norte também. Então, aqui sempre fica um mesmo campo elétrico, campo magnético induzido, e aqui esse campo magnético fica variando, tudo bem?